Antes de iniciarmos, já se inscreve no canal, ative o sininho, curta e compartilhe. Assim você ajuda nosso canal a continuar crescendo. Boas histórias. Um arrepio percorreu a espinha de Ana enquanto ela estacionava o carro na beira da estrada. A velha mansão dos Albuquerque se erguia sombria contra o céu nublado, as janelas escuras como órbitas vazias. Ela havia se mudado para a pequena cidade de São Caetano do Sul há apenas algumas semanas, buscando a tranquilidade que a metrópole nunca ofereceu. A casa abandonada, no entanto, parecia emanar uma quietude sinistra, um silêncio que gritava em seus ouvidos. A história que os moradores locais contavam era vaga e perturbadora. A família Albuquerque desapareceu sem deixar rastros há mais de 50 anos. Boatos de discussões violentas, portas batendo no meio da noite e uma sensação constante de angústia pairavam sobre a propriedade. Ninguém nunca soube ao certo o que aconteceu, e a casa ficou lá, definhando sobre o peso do mistério. Ana, uma escritora em busca de inspiração, sentia-se inexplicavelmente atraída por aquele lugar. Não era a curiosidade mórbida, mas sim uma estranha ressonância, como se a casa guardasse segredos que ecoavam em sua própria alma. Ignorando os avisos dos vizinhos, ela decidiu explorar. O portão enferrujado cedeu com um gemido lúgubre. O jardim, outrora talvez exuberante, era agora um emaranhado de ervas daninhas e árvores retorcidas. A fachada da casa apresentava rachaduras profundas e a madeira descascada parecia pele envelhecida. A porta principal, surpreendentemente, estava apenas encostada. Ao entrar, Ana foi envolvida por um ar frio e denso, carregado de poeira e um cheiro sutilmente metálico, quase como sangue seco. A penumbra engolia os detalhes, mas ela podia distinguir a silhueta de móveis cobertos por lençóis brancos, fantasmas de um passado há muito esquecido. Enquanto caminhava pelos cômodos, uma sensação crescente de desconforto a invadia. Não havia ruídos, apenas o silêncio opressor e a estranha impressão de estar sendo observada. Nos espelhos empoeirados, Ana via seu próprio reflexo pálido e tenso, mas por um instante fugaz, percebia algo mais. Um vulto indistinto atrás dela, sumindo antes que pudesse focar. No antigo escritório, uma escrivaninha de madeira maciça ainda guardava alguns objetos, um tinteiro seco, uma pena quebrada e um livro de capa dura com o título ilegível. Ao folhear as páginas amareladas, Ana não encontrou palavras, apenas rabiscos frenéticos e desenhos sombrios, figuras humanas distorcidas em expressões de puro terror. Uma caligrafia trêmula preenchia algumas páginas com frases isoladas. "Eles estão aqui. Não consigo me escapar. O silêncio grita." Um calafrio percorreu o corpo de Ana. Aquilo não parecia obra de alguém normal. Ela fechou o livro, uma ponta de apreensão começando a se instalar em sua mente. Enquanto explorava o andar de cima, Ana encontrou um quarto de criança. Um cavalinho de balanço empoeirado estava parado no canto e uma boneca de porcelana com um olhar fixo e inexpressivo jazia sobre a cama. Ao se aproximar, Ana notou algo estranho. A boneca parecia estar olhando diretamente para ela, seus olhos vítreos seguindo seus movimentos. De repente, uma porta bateu no andar de baixo. Ana estremeceu. Ela estava sozinha na casa, ou pelo menos achava que estava. Desceu as escadas lentamente, o coração acelerado. A porta da frente continuava encostada, mas nenhuma brisa poderia tê-la movido daquela forma. Na sala de estar, Ana viu algo que a fez paralisar. No centro do tapete empoeirado havia um círculo de sal grosso e dentro dele um pequeno objeto brilhante.
Ao se aproximar, ela reconheceu um pingente que usava frequentemente, um presente de sua avó, que ela tinha certeza de ter deixado em sua nova casa. Como ele havia parado ali? A dúvida começou a corroer a sanidade de Ana. Ela estava começando a questionar sua própria percepção da realidade. Teria ela trazido o pingente para cá sem se lembrar? A sensação de estar sendo observada se intensificou, acompanhada agora por uma leve tontura e uma pressão crescente em sua cabeça. Nos dias seguintes, Ana não conseguiu se afastar da mansão. Ela voltava todos os dias, cada vez mais obcecada em desvendar seus segredos. Começou a ter lapsos de memória, encontrando objetos em lugares onde não se lembrava de tê-los colocado. Às vezes, jurava ouvir sussurros em sua própria casa, frases desconexas que pareciam ecoar das paredes da mansão. Uma noite, Ana acordou no meio da madrugada com uma sensação de pânico avassaladora. Seu quarto estava estranhamente frio e uma sombra escura dançava no canto. Ela tentou gritar, mas sua voz não saiu. A sombra se aproximou e Ana teve a impressão de ver um rosto pálido e atormentado, seus olhos fixos nela com uma tristeza infinita. No dia seguinte, Ana não se lembrava de nada daquela noite. Ela se sentia exausta e confusa, como se tivesse vivido um pesadelo muito real. Ao se olhar no espelho, notou olheiras profundas e um olhar vago que não reconhecia. Aos poucos, Ana começou a se isolar. As pessoas da cidade notavam seu comportamento estranho, seus murmúrios constantes e o medo crescente em seus olhos. Alguns diziam que a casa dos Albuquerque estava finalmente cobrando sua próxima vítima. Uma tarde, Ana se viu novamente diante da mansão. A porta principal estava agora completamente aberta, como um convite final. Ela hesitou um momento, a razão lutando contra a irresistível compulsão de entrar. Ao cruzar a soleira, Ana sentiu uma mudança drástica na atmosfera. O ar não estava mais frio, mas sufocante. O silêncio opressor havia se transformado num zumbido constante, como um enxame de abelhas invisível. As sombras pareciam mais densas, quase palpáveis. Na sala de estar, o círculo de sal grosso havia desaparecido, mas o pingente de sua avó estava novamente no centro do tapete. Ao pegá-lo, Ana teve uma visão fugaz. Ela mesma, parada naquele mesmo lugar, com um olhar vazio e um sorriso pálido nos lábios. O terror a invadiu com força total. Ela percebeu que a casa não estava apenas assombrada, mas que de alguma forma estava se infiltrando em sua mente, distorcendo sua percepção, apagando suas memórias, talvez até mesmo substituindo sua própria identidade. Ana tentou correr, mas suas pernas não obedeceram. Ela se sentia presa, como se seus pés estivessem grudados no chão. As vozes sussurrantes que antes ouvia apenas em sua casa, agora a envolviam por completo, vindas de todos os lados, misturando-se num coro caótico de angústia e desespero. Ela olhou ao redor e viu os vultos. Não eram mais sombras indistintas, mas formas humanas esqueléticas, com olhos fundos e vazios, observando-a de todos os cantos. E então ela ouviu um sussurro rouco em seu ouvido, uma voz fria e distante que parecia vir de dentro de sua própria mente. "Você é uma de nós agora!" Ana caiu no chão, o pingente escorregando de sua mão. Sua mente se esvaziou, sua identidade se fragmentou, e no silêncio opressor da casa dos Albuquerque, mais um mistério sombrio se instalou, envolto na névoa da loucura e do terror psicológico. A casa havia encontrado mais um morador, aprisionado para sempre em seus corredores sombrios, um eco silencioso de uma vida que se desfez.
Os carros tremiam na estrada de terra batida, levantando uma nuvem de poeira avermelhada que pintava o entardecer. Eu, o Léo, a Bia e o Rafa estávamos a caminho da lendária Casa dos Murmúrios, uma mansão abandonada nos arredores de Pindamonhangaba. Histórias de gritos na noite, sombras nas janelas e uma sensação de frio inexplicável eram contadas há décadas sobre o lugar. Nossas mochilas estavam cheias de lanternas, câmeras e coragem. Ou pelo menos era o que a gente tentava convencer a nós mesmos. Vocês têm certeza disso? A voz da Bia, mais baixa que o normal, cortou o silêncio preenchido pelo ranger do carro. O Léo, que dirigia, deu um sorriso torto pelo retrovisor. É agora ou nunca, Bia. Essa casa é um clássico e a gente nunca vai ter outra chance de sentir essa adrenalina. O Rafa, sempre o mais cético, já estava com a câmera pronta. Se a gente não pegar nada, pelo menos as fotos da arquitetura antiga vão valer a pena, ele brincou, tentando disfarçar a própria apreensão. Finalmente, a floresta se abriu para revelar a Casa dos Murmúrios. Ela se erguia, imponente e decrépita, contra o céu alaranjado. As janelas, como olhos vazios, pareciam nos observar. Um cheiro de mofo e terra molhada pairava no ar. A porta principal, entreaberta, convidava-nos para um abraço gelado. Descemos dos carros em um silêncio quase reverente. O murmúrio das árvores ao vento parecia se misturar a sussurros distantes. Entramos, com as lanternas varrendo os corredores escuros. O chão de madeira gemia a cada passo, e teias de aranha pendiam como cortinas velhas. Em cada cômodo, a história de uma vida que havia sido abruptamente interrompida parecia impregnar as paredes. Móveis cobertos por lençóis brancos, quadros empoeirados virados para a parede, um piano com as teclas amareladas e quebradas. Isso aqui é inacreditável, o Rafa sussurrou, a voz ecoando na sala principal. É como um museu de fantasmas. De repente, um barulho. Um arrastar pesado vindo do andar de cima. Paramos. As lanternas, antes firmes nas nossas mãos, tremiam. Que foi isso? A Bia perguntou, sua voz quase um fio. Deve ser o vento, o Léo tentou tranquilizar, mas o suor frio em sua testa dizia o contrário. Decidimos subir. A escadaria rangia sobre nossos pés e a cada degrau, a sensação de que não estávamos sozinhos ficava mais forte. No andar de cima, havia vários quartos. O primeiro, um quarto de criança com um berço de madeira escura e alguns brinquedos jogados no chão. Uma boneca de porcelana com um olho rachado parecia nos seguir com o olhar. Enquanto o Rafa tirava fotos, a Bia sentia um frio intenso. Gente, eu sinto alguma coisa. É pesado. Foi então que o Léo apontou a lanterna para o final do corredor. A última porta estava entreaberta. Uma luz tênue parecia vir de lá. Uma luz que não fazia sentido, já que o sol já havia se posto completamente. Nos aproximamos devagar. O quarto estava estranhamente intacto, apesar de coberto por uma fina camada de poeira. Havia uma cama com um colchão velho e no criado de mudo um pequeno porta-retrato. O Léo pegou. Nele, uma foto desbotada de uma família. Um homem, uma mulher e uma criança pequena, todos sorrindo. O que nos chocou foi a data manuscrita no verso. 1923. E então, o porta-retrato escorregou das mãos do Léo e se estraçalhou no chão. Não foi o vento, não foi um acidente, foi como se algo o tivesse arrancado de suas mãos. Um grito agudo irrompeu da Bia. A boneca do quarto ao lado havia virado a cabeça. Não apenas caído, não apenas tombado.
virado para nós. Seu único olho intacto parecia nos fixar. Corremos para fora do quarto, o coração batendo descompassadamente. Descemos as escadas tropeçando um no outro. O ar da casa ficou mais denso, mais frio. O cheiro de mofo deu lugar a algo mais putrefato. E então, o som. Não mais sussurros, mas vozes. Frases indistintas, mas claramente humanas, vindas de todos os lados, como se a casa inteira estivesse sussurrando conosco. Saia, saia, parecia vir do piano. Ele está bravo, uma voz infantil perto do berço. O Rafa, que até então estava em silêncio, branco como papel, gritou: "A câmera! Eu perdi a câmera!" Ele havia deixado cair no quarto, mas não tínhamos tempo para voltar. Os vultos começaram a se formar nas bordas da visão. Sombras se arrastavam pelos cantos, movendo-se mais rápido do que a mente conseguia processar. A porta da frente se fechou com um estrondo ensurdecedor. Não havia mais escapatória. Entramos em pânico. Corremos de um lado para o outro. As vozes ficaram mais altas, mais ameaçadoras. O cheiro de decomposição era insuportável. E então, na sala principal, onde havíamos entrado, uma figura começou a se materializar. Alta, esguia, envolta numa névoa escura. Não dava para ver o rosto, mas a aura de pura malevolência era palpável. "O que é aquilo?" A Bia gritou, a voz embargada pelo terror. A figura começou a se mover lentamente em nossa direção. Atrás dela, outras sombras menores começaram a surgir, como crianças, se escondendo atrás dos pais. O Rafa, que até então estava em silêncio, branco como papel, gritou: "A câmera! Eu perdi a câmera!" Ele havia deixado cair no quarto, mas não tínhamos tempo para voltar. Corremos para a janela mais próxima, na sala de jantar. O vidro estava sujo e empoeirado. Com um impulso de adrenalina, o Rafa pegou uma cadeira e arremessou. O vidro estilhaçou, mas os estilhaços pareciam se recusar a cair, pairando no ar por um instante antes de se despedaçar. Pulamos um a um pela janela. Eu fui o último. Assim que minhas botas tocaram o chão, olhei para trás. A figura alta estava agora na janela, seu forma escura preenchendo o buraco. As sombras menores estavam ao seu redor, e então, um som. Não um grito, não um rosnado, mas um murmúrio. Um coro de vozes que se arrastava, parecendo dizer: "Voltaremos, sempre voltaremos." Corremos sem olhar para trás. Os carros esquecidos, apenas a necessidade de sair daquele lugar. Corremos pela estrada de terra até a estrada principal. Só paramos quando vimos as luzes da cidade à distância. Nunca mais voltamos à casa dos murmúrios. A câmera do Rafa, com as fotos que talvez tivessem capturado o horror, nunca foi recuperada. O que vimos, o que sentimos, ficou gravado em nossas mentes. Não foi o vento, não foram sussurros de árvores, foram os moradores daquela casa, deixando claro que, mesmo abandonada, ela nunca esteve vazia. E eu, por mais que tente esquecer, ainda escuto o murmúrio daquelas vozes nas noites de silêncio, lembrando-me de que alguns lugares, uma vez habitados, nunca perdem seus ocupantes. A velha mansão no topo da Colina dos Lamentos sempre lançou uma sombra de mistério sobre a pacata cidade de Serra Azul, no interior de São Paulo. Contos de sussurros fantasmagóricos, ecos de risadas infantis e figuras sombrias dançando nas janelas quebradas eram sussurrados entre os moradores locais há gerações. Dizia-se que a família que a construiu, os Almeida, havia desaparecido misteriosamente de uma noite para o dia, deixando para trás apenas o silêncio e o mofo. Para Ana e Pedro, um jovem casal de aventureiros urbanos com uma sede insaciável por emoção e uma paixão por lendas locais,
A casa abandonada era um farol de aventura não explorada, um desafio irresistível. Numa noite fria e neblinosa de outono, com a lua escondida por um véu espesso de nuvens, armados com nada mais que uma lanterna de LED que teimava em piscar e a ousadia imprudente da juventude, eles subiram a estrada esburacada e coberta de mato que levava à propriedade decadente. As árvores esqueléticas ao longo do caminho pareciam estender seus galhos retorcidos como dedos ossudos, arranhando o ar, e o silêncio era opressor, quebrado apenas pelo farfalhar ocasional das folhas secas sob seus tênis e o distante latido de um cão. Um arrepio percorreu a espinha de Ana, mas ela o ignorou, atribuindo-o ao frio. A porta da frente, podre, coberta de musgo e com uma dobradiça enferrujada, cedeu com um gemido lúgubre e prolongado quando Pedro a empurrou, revelando um abismo de escuridão. O interior estava mergulhado numa penumbra quase palpável, o ar denso e carregado de um cheiro úmido, antigo e algo mais. Um cheiro doce e nauseante, como flores murchas misturadas com poeira e decai. A luz vacilante da lanterna revelou paredes descascadas, onde a tinta se desprendia em flocos como pele morta, móveis empoeirados cobertos por lençóis brancos que pareciam fantasmas imóveis e teias de aranha que brilhavam como mortalhas prateadas sobre o feixe de luz. Assustador, não é? Parece que o tempo parou aqui há décadas, sussurrou Ana, sua voz quase inaudível, ecoando no vazio sombrio do hall de entrada. Pedro tentou soar confiante, mas sua voz estava um pouco mais tensa do que o normal. Só uma casa velha, Ana, sem fantasmas aqui, apenas ratos e poeira. Mas mesmo sua voz carregava uma nota de nervosismo que não passou despercebido por Ana. Enquanto exploravam os cômodos escuros e empoeirados do térreo, uma sensação crescente de desconforto começou a se instalar, como uma névoa fria e pegajosa. Eles ouviam arranhões suaves e intermitentes vindos de dentro das paredes, como unhas raspando madeira, e sussurros indistintíveis que pareciam pairar no ar, quase como se fossem vozes abafadas, mas impossíveis de discernir. No antigo salão de baile, onde o luar fraco e pálido penetrava pelas janelas sujas e quebradas, eles juraram ver uma sombra fugaz se mover no canto mais escuro, dançando por um instante antes de desaparecer completamente, deixando apenas o vazio. O medo começou a apertar seus corações, substituindo a excitação inicial por uma ansiedade gélida. Eles estavam prestes a decidir que era hora de ir embora quando encontraram uma escada maciça de madeira escura que rangia e gemia sob seus pés a cada degrau enquanto subiam para o andar de cima. O som da madeira velha parecia amplificar o silêncio do resto da casa. No final de um corredor longo, estreito e escuro, onde a luz da lanterna mal alcançava, uma porta estava entreaberta, revelando uma fresta de escuridão ainda mais profunda. Da fresta emanava um brilho estranho e fraco, quase imperceptível, como a luz de uma vela morrendo. Curiosos e apreensivos, eles espiaram para dentro. O quarto estava estranhamente preservado em contraste com o resto da casa. Uma penteadeira antiga de madeira escura estava adornada com frascos de perfume empoeirados e um espelho oval com a moldura entalhada refletia vagamente seus rostos pálidos e assustados. Em cima da cama de dossel, com cortinas rasgadas e empoeiradas, um vestido de noiva branco e murcho jazia como a pele descartada de um espírito, suas rendas amareladas e desfiadas pelo tempo. De repente, o vento gemeu lá fora com uma força sobrenatural, fazendo as janelas chacoalharem violentamente e a porta se fechou com um estrondo ensurdecedor, selando-os dentro do quarto. A lanterna de Pedro, que já estava falhando, caiu de sua mão, apagando-se com um chiado e mergulhando-os na total escuridão e sufocante. O pânico tomou conta deles.
Eles tatearam desesperadamente na escuridão, chamando um pelo outro, mas suas vozes foram abafadas por um som crescente, um lamento choroso e agudo que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo, preenchendo o quarto e perfurando seus ouvidos. Era o som de uma dor antiga e profunda. Então, eles a viram. Uma figura pálida e translúcida, com um véu esvoaçante e olhos vazios e negros, flutuava no canto do quarto, seus olhos fixos neles com uma tristeza infinita e uma malícia gélida. O lamento se intensificou, transformando-se num grito de angústia, e a temperatura no quarto despencou drasticamente, fazendo-os tremer incontrolavelmente. Ana soltou um grito estrangulado e Pedro, com o coração batendo descontroladamente, agarrou sua mão com força. Eles cambalearam para trás, tropeçando no escuro, desesperados para encontrar a saída. Conseguiram tatear até a porta, que agora parecia pesada e resistente, e a abriram com um esforço sobre-humano. Correram cegamente pelo corredor escuro, o lamento fantasmagórico e o cheiro doce e enjoativo de flores murchas seguindo-os de perto. Desceram as escadas em disparada, os degraus rangindo sob seus pés, seus corações martelando em seus peitos como tambores de guerra. Quando alcançaram a porta da frente, hesitaram por um instante, sentindo a presença gelada atrás deles, como se soubessem que não estavam sós e que algo os observava. Um sussurro gelado e rouco roçou o ouvido de Ana, tão perto que ela sentiu o hálito frio. Vocês não deveriam ter vindo. Agora vocês são parte dela. Eles irromperam para a noite fria e úmida, correndo o mais rápido que suas pernas permitiam, sem ousar olhar para trás para a casa amaldiçoada na Colina dos Lamentos. A neblina parecia engoli-los enquanto fugiam, e o lamento parecia ecoar em suas mentes, mesmo depois de estarem longe. Nunca mais se aventuraram perto da velha mansão. A lembrança do lamento fantasmagórico, da figura pálida e dos olhos vazios assombraria seus pesadelos para sempre. Um lembrete sombrio de que alguns mistérios é melhor deixar em paz. E na pacata cidade de Serra Azul, a lenda da casa abandonada aterrorizante viveu. Um conto arrepiante transmitido de geração em geração, sussurrado em noites de tempestade para aqueles que ousassem ouvir. Nas profundezas do Vale do Silêncio, aninhada entre as montanhas escarpadas e envolta por uma floresta densa e quase impenetrável, jazia a mansão Blackwood. Não era apenas uma casa abandonada, era um mausoléu de segredos, um monumento ao desespero e um eco persistente de uma tragédia há muito esquecida. Por mais de um século, a mansão permaneceu intocada, suas janelas como olhos vazios que observavam a passagem do tempo enquanto a natureza reivindicava suas paredes de pedra escura, cobertas por era venenosa e musgo escorregadio. Os moradores da pequena vila de Pedra Branca, a quilômetros de distância, evitavam até mesmo olhar em sua direção, sussurrando lendas sobre a família Blackwood que desapareceu na névoa de uma noite de inverno, deixando para trás apenas o frio e o silêncio. Era uma noite de lua nova, tão escura que as estrelas pareciam engolidas por um veludo preto. 4 amigos, Gabriel, o cético, Sofia, a curiosa, Lucas, o corajoso e Mariana, a mais sensível do grupo, decidiram quebrar o tabu. Armados com lanternas potentes, mochilas cheias de suprimentos e uma dose perigosa de adrenalina, eles abriram caminho pela trilha quase inexistente que levava à mansão. O ar estava pesado, carregado com o cheiro úmido de terra molhada e a doçura fétida de folhas em decomposição. O som de seus próprios passos era amplificado pelo silêncio opressor da floresta, e o farfalhar das folhas secas sob seus pés soava como sussurros fantasmagóricos.
A imponente fachada da mansão Blackwood emergiu da escuridão como uma criatura adormecida. A porta principal, de carvalho maciço e entalhada com figuras grotescas, estava entreaberta, convidando-os para o abismo. Um rangido agudo e prolongado ecoou quando Lucas a empurrou, revelando um hall de entrada colossal, onde a escuridão era tão densa que parecia ter peso. O ar era gélido, mesmo para uma noite de outono, e um cheiro rançoso de mofo, poeira e algo indescritível, metálico e doce, pairava no ambiente. A luz de suas lanternas dançava sobre as paredes descascadas, revelando afrescos desbotados de cenas bucólicas que agora pareciam zombateiras. Móveis cobertos por lençóis brancos, como fantasmas silenciosos, aguardavam no limbo. Teias de aranha grossas como véus pendiam do teto alto, brilhando como fios de prata sob a luz. "Isso é mais do que eu esperava", sussurrou Sofia, sua voz tremendo ligeiramente. Gabriel, tentando manter a compostura, forçou um sorriso. "É só uma casa velha, gente, cheia de poeira e talvez alguns ratos grandes." Mas mesmo enquanto falava, um calafrio percorreu sua espinha. Eles começaram a explorar. No salão de baile, outrora grandioso, o lustre de cristal estava quebrado no chão em milhares de cacos cintilantes, e o piano de cauda, com as teclas amareladas, parecia chorar uma melodia silenciosa. Mariana sentiu uma presença, uma melancolia profunda que parecia emanar do próprio ar. Ela jurou ouvir uma melodia fraca, quase inaudível, como de uma caixa de música quebrada. Enquanto se aventuravam pela cozinha, panelas e utensílios enferrujados pendiam das paredes e o cheiro de algo queimado, embora antigo, ainda parecia impregnar o ambiente. Lucas sentiu um toque frio em seu ombro, mas ao se virar, não havia nada. O verdadeiro horror começou no andar de cima. A escadaria principal, com seus degraus de madeira escura e corrimão entalhado, gemia sob seus pés, cada rangido ecoando como um grito de dor. No topo, um corredor longo e escuro se estendia, ladeado por portas fechadas. Ao passarem por um dos quartos, um sussurro claro e distinto, como de uma criança, soou do outro lado da porta. "Mamãe!" Mariana paralisou, seus olhos arregalados. Gabriel tentou racionalizar, deve ter sido o vento ou a casa se assentando. Mas então, a maçaneta da porta girou lentamente e a porta se abriu com um guincho arrastado, revelando um quarto de criança. Um berço empoeirado estava no centro, e no chão, brinquedos de madeira estavam espalhados como se tivessem sido abandonados às pressas. Um pequeno ursinho de pelúcia, com um olho faltando, estava sentado no berço, virado para eles. De repente, a temperatura no quarto despencou e um choro abafado começou a vir do berço. Não era um choro de bebê, mas um lamento infantil, cheio de desespero e tristeza. A luz da lanterna de Gabriel começou a piscar freneticamente, e as sombras na parede do quarto pareciam se alongar e se contorcer, tomando formas grotescas. De repente, o ursinho de pelúcia no berço se moveu. Não caiu, não rolou, ele virou a cabeça lentamente e o único olho que restava brilhou com uma luz vermelha e sinistra. Lucas gritou e os quatro se viraram para fugir, mas a porta do quarto se fechou com um estrondo violento e o corredor se tornou um labirinto de escuridão. O choro infantil se transformou numa risada aguda e maníaca que ecoava pelas paredes, vindo de todos os lados. Eles tatearam na escuridão, o pânico tomando conta. Sentiam toques frios em suas peles, ouviam sussurros em seus ouvidos e a sensação de estar sendo observado era esmagadora.
Mariana sentiu o cabelo ser puxado e um hálito gelado em sua nuca. Finalmente, Gabriel conseguiu encontrar a escadaria. Eles desceram os degraus em disparada, tropeçando e caindo, mas impulsionados pelo terror puro. O riso maníaco parecia persegui-los, e as sombras no hall de entrada dançavam ao redor deles. Ao alcançarem a porta principal, que agora parecia pesada e emperrada, eles lutaram para abri-la. Uma voz infantil, distorcida e gutural, sussurrou diretamente atrás de Gabriel: "Vocês não podem sair! Vocês são nossos agora!" Com o esforço final, Lucas conseguiu arrombar a porta. Eles irromperam para a noite, correndo cegamente pela floresta escura, sem ousar olhar para trás. O riso e os sussurros da mansão pareciam segui-los pelo Vale do Silêncio, ecoando em suas mentes muito depois de estarem longe. Eles nunca mais se aventuraram perto da mansão Blackwood. A experiência os mudou para sempre, deixando cicatrizes invisíveis em suas almas. Em Pedra Branca, a lenda da mansão mal-assombrada ganhou novos detalhes, contados com vozes trêmulas, um lembrete sombrio de que alguns lugares guardam segredos que nunca deveriam ser desenterrados. E nas noites de lua nova, dizem que ainda se pode ouvir o choro de uma criança e o riso de algo muito, muito antigo, vindo das profundezas do Vale do Silêncio. No coração de uma antiga e decadente área da própria São Paulo, escondido por trás de muros altos e cobertos de era, ladeado por árvores retorcidas que pareciam agarrar o céu com seus galhos esqueléticos, existia o casarão da Rua dos Esqueletos. Seu nome era sussurrado em tons de medo pelos poucos moradores que ainda se atreviam a viver por perto. Um eco sombrio de um passado manchado por atrocidades indizíveis e sofrimento eterno. A construção, com suas janelas tapiadas e a fachada desbotada, exalava uma aura palpável de morte e desespero, como se o próprio ar ao seu redor estivesse impregnado de agonia. A história contava que o casarão pertencera à família Albuquerque, cujos segredos sombrios e práticas cruéis culminaram em um banho de sangue horrendo. Dizia-se que os espíritos torturados de suas vítimas, bem como os membros da própria família amaldiçoada, ainda residiam entre as paredes carcomidas, presos em um ciclo eterno de sofrimento e vingança. Nenhum morador de São Paulo, por mais desesperado ou curioso que fosse, ousava sequer se aproximar do casarão após o anoitecer. Uma noite de tempestade implacável, com raios cortando o céu como garras incandescentes e a chuva chicoteando as ruas desertas, um grupo de estudantes universitários obcecados pelo oculto, Isadora, a líder determinada, Rafael, o cético relutante, Bianca, a médium sensível, e Lucas, o historiador mórbido, decidiram desafiar as lendas. Movidos por uma mistura de bravura imprudente e a busca por evidências do paranormal, eles forçaram os portões enferrujados e adentraram a propriedade amaldiçoada. A escuridão dentro do casarão era sufocante, densa como um sudoário. O ar estava carregado de umidade, poeira antiga e um odor nauseante que lembrava sangue coagulado e carne em decomposição. O silêncio era interrompido apenas pelo gotejar incessante do telhado danificado e pelo vento uivante que parecia gemer através das janelas quebradas, carregando consigo sussurros indistintos que pareciam zombar de sua ousadia. A luz vacilante de suas lanternas revelou um interior decadente e grotesco. Móveis quebrados e revirados jaziam espalhados pelos cômodos, como se uma luta violenta tivesse ocorrido momentos antes. Paredes estavam manchadas por marcas escuras e irregulares que se assemelhavam a rastros de sangue seco. Bianca,
pálida e visivelmente perturbada, agarrou o braço de Isadora. Sinto muita dor aqui, um sofrimento inimaginável. Na sala de estar, encontraram um grande retrato da família Albuquerque. Seus rostos, outrora orgulhosos, agora distorcidos pela sombra e pelo tempo, seus olhos pareciam segui-los com malevolência. Lucas notou inscrições estranhas rabiscadas nas paredes, símbolos arcanos que ele reconhecia como pertencentes a rituais obscuros. Ao subirem a imponente escadaria de madeira, cada degrau rangendo como um osso quebrando, a atmosfera se tornou ainda mais opressora. No andar de cima, encontraram quartos com camas desfeitas, roupas rasgadas espalhadas pelo chão e brinquedos antigos e macabros que pareciam ter vida própria. Nos quartos, um espelho grande e empoeirado refletia não apenas seus rostos pálidos, mas também sombras que não pertenciam a eles, figuras escuras e desformes que se moviam nas bordas de sua visão. O horror atingiu seu ápice no que parecia ter sido um antigo escritório. Ali, encontraram um altar improvisado, manchado por fluidos não identificados e instrumentos de tortura enferrujados pendurados nas paredes. Um livro antigo, encardenado em couro escuro e adornado com um pentagrama invertido, estava aberto sobre uma mesa. Ao tocar em suas páginas amareladas, sussurros gelados invadiram suas mentes. Vozes torturadas implorando por libertação. De repente, as portas e janelas se fecharam com estrondos violentos, mergulhando a casa numa escuridão quase absoluta. As lanternas começaram a falhar, lançando sombras dançantes que pareciam se animar com intenções malignas. Gritos ecoaram pelos corredores, vozes de agonia e fúria que não eram deste mundo. Rafael, o cético, finalmente sucumbiu ao terror. Ele jurou ter visto figuras espectrais rastejando pelas paredes, seus olhos vazios fixos neles com ódio visceral. Bianca caiu de joelhos, chorando e implorando para que as vozes a deixassem em paz. O cheiro de sangue se intensificou, tornando-se quase insuportável. Objetos começaram a levitar e a serem lançados pelo ar. Correntes invisíveis os agarravam, puxando-os para diferentes direções. Isadora sentiu unhas frias e ossosas arranhando seu pescoço. No meio do caos, uma figura espectral imponente, com olhos vermelhos incandescentes e um sorriso repleto de dentes afiados materializou-se no centro do escritório. Sua presença emanava um poder maligno avassalador. Era como se a própria escuridão tivesse ganhado forma. Vocês perturbaram o nosso sono. Sua voz ressoou na mente deles, fria como a morte e carregada de promessas de tormento eterno. Agora, vocês se juntarão a nós. O pânico tomou conta. Eles tentaram fugir, mas as forças sobrenaturais que os aprisionavam eram implacáveis. Gritos de terror ecoaram pelos corredores, enquanto eram arrastados para as sombras, engolidos pela escuridão faminta do casarão. Na manhã seguinte, a tempestade havia cessado, e o sol fraco tentava penetrar as nuvens carregadas. O casarão da Rua dos Esqueletos permanecia silencioso, sua fachada sombria inalterada. Ninguém ousou se aproximar. Os 4 estudantes desapareceram sem deixar vestígios, seus destinos selados dentro das paredes amaldiçoadas. E assim, o casarão da Rua dos Esqueletos continuou a se erguer em meio à decadência de São Paulo, um monumento silencioso à maldade humana e à vingança sobrenatural, um lugar onde a linha entre o mundo dos vivos e dos mortos se desfez e onde aqueles que ousam perturbar seus segredos sombrios encontram um fim terrivelmente assustador. Dizem que, em noites de tempestade, ainda se pode ouvir os ecos de seus gritos de terror misturados ao uivado do vento, um lembrete eterno da escuridão que reside em seu interior.